Bem-vindos a mais um Inspirar Podcast. Hoje eu tenho a alegria e a honra de receber uma amiga muito querida, a Jéssica. Jéssica, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui com você. Ai, gente, então a Jéssica, eu vou ter que ler, tá? Porque aqui é pesado, ó. Jéssica Adib, empresária, ortodontista, mãe da Laura, esposa do Matheus. Jéssica, que alegria poder estar aqui escutando um pouquinho mais da tua história. Histórias, eu tenho certeza que inspiradoras também. Então, para começar, a gente estava aqui conversando nos bastidores sobre a Jéssica esportista. Fazem uns 3 meses que ela começou a fazer esporte, motivada por uma amiga nossa, a doutora Thaís, inclusive. Jéssica, conta para nós como é que foi essa virada de chave para tu começar a fazer esporte. Josi, essa é a minha nova versão, então eu estou aprendendo também a falar sobre ela, né? Uhum. Eu acho que eu sempre fui muito magra, então quando eu era jovem, nunca foi a minha preocupação. Então eu entrava num esporte, saía de outro esporte. Eu nunca fiz um esporte que eu olhava, que o olho brilhava, como o do Matheus, que foi atleta. Eu nunca fui essa pessoa, mas fazia uma coisa ou outra. Só que os anos vão passando e o metabolismo já não é o mesmo. Eu nunca fui gorda, não posso falar isso, mas não era a mesma coisa. Então a parte estética vai te incomodando. E você procura muletas, você procura tudo. E você fala, não dá, não é só as muletas. E indo nos médicos, certo, minha médica do esporte, tudo, ela me mostrou o quanto é a diferença de uma vida de uma pessoa que faz atividade física. Que não adianta você ficar com muletas, remédios, você ficar fazendo dietas mirabolantes, não é isso. Você precisa ter uma vida saudável por inteira. Uhum. Então, isso foi uma migalhinha que começou a ficar. Ser exemplo para minha filha é outro. Ser exemplo para os filhos. Porque eu sempre soube, e eu trabalho com o Matheus, né, com meu marido. E na vida, eu vejo que quem foi atleta, e eu trabalhei com outras que já foram atletas, é muito bom para a vida profissional quem veio do esporte. Então, não é só o bem-estar físico, você ter massa magra, você ter qualidade de vida, mas como o esporte te traz garra para o seu trabalho, como o esporte te traz concentração, como você não desiste das turbulências que tem, porque a vida de empresário é isso, né? Tem turbulências. E eu acho que o esporte traz isso. Nossa, eu nunca achei que eu estaria falando de esportes num podcast, mas é isso. E isto, eu sempre quis que então minha filha fosse desse esporte, né? Do Entendi. Esporte. Porque nos dias de hoje a gente reclama tanto que essa juventude... Muitos problemas psicológicos, porque só ficam em tela ou porque se fecha no mundo. E a gente fala, precisa de esporte, que o esporte salva. Realmente salva, mas se eu não viver isso, como que eu vou passar isso para minha filha que tem 6 anos de idade? Por mais que... Hoje eu posso mandar ela fazer, você vai fazer e pronto. Mas não é assim para sempre, né? Então, eu mostrar... E eu sentia falta disso. Mas eu sentia, mas não colocava em prática, né? Na época que eu estava grávida, eu ia para academia 6 vezes na semana. E depois desliguei a chave de novo. E não dava, né? Porque, você põe a rotina, eu trabalho muito, não tenho tempo. E aí, nesses últimos 3, 4 meses, eu vi que eu não dava mais para viver. E hoje eu vejo que como cabe o esporte, o treino no dia. Que eu não via. Tudo era desculpa pra mim, pra não treinar. Pois tu até falaste que agora tu já está sentindo falta do treino. Sinto falta. É óbvio que eu não amo como a Thaís, como os meus amigos. Não é que eu amo, mas quando eu saio de lá, eu saio renovada. Então, hoje já fui e eu saio renovada. E como isso mudou, não é do dia pra noite, é óbvio que foi sementinhas plantando e eu fui vendo, mas eu virei uma chave. E a semana, nesses últimos 4 meses, a semana que eu não fui, nossa, foi uma coisa, eu falei, o que aconteceu comigo? O que aconteceu? E hoje eu acho que, ao passar dos anos, terapia também, eu acho que você aprende a se conhecer, é tão bom isso. Interessante isso, né? Olhar pra si, foi o que tu fizeste, né? E assim, entender por que eu não fui essa semana. Antes eu parava, eu simplesmente começava a treinar, começava e parava, começava e parava. E essa semana que eu não treinei, eu entender o porquê que eu estava, não queria. Então, era uma semana que eu estava estressada, era uma semana que aquilo lá, eu estava
me martirizando por não estar treinando. Então, isso foi tão rico de eu enxergar. E aí, simplesmente E o que tu voltei. diria para quem está nos ouvindo, que está pensando, mas não toma a atitude de fazer? Qual o teu conselho, já que tu estavas nessa cadeira também? Eu não acho que existe um conselho. Eu acho que conselhos tem muitas pessoas muito com PhD, com muita referência, você vai ver. Mas quando você é exemplo para outra pessoa, começa por aí. E quando você se enxerga, que eu comecei a me enxergar, a querer ser protagonista de mim mesma, não para os outros. Que lindo isso. Para mostrar para os outros, mas eu querer ser protagonista da minha própria vida. Eu amo servir aos outros, amo. Eu sou apaixonada. Eu gosto de dar presente, não gosto de receber. Eu tenho esse problema, eu trabalho isso em mim. Mas eu acho... E nisso você se deixa de lado, né? Sim. Se deixa. É automático, você nem percebe. Mas quando eu percebi que eu não quero só... Eu quero continuar servindo e eu amo. E não acho que é isso que vai mudar. Mas eu acho que eu quero ser protagonista de mim mesma. Não para mostrar em redes sociais, não é isso. Mas... Você ser feliz, assim, eu sempre fui feliz, não é que eu não fosse, tenho algum problema com isso, mas eu quero isso pra mim, quero ter prazer de estar comigo, né? Eu acho que isso é tão lindo de você se enxergar. É lindo. Né? É porque tu sentiu isso, né? Tu cuidou de ti, sentiu, e agora tu tá tendo os efeitos disso, né? E é bonito poder compartilhar sobre isso. E eu acho que isso você começa a transbordar. E aí nesses últimos, no final do ano até agora, eu falei assim, eu comecei a mudar. Então as pessoas falam, você tá diferente. E não é de agora, tem 38 anos, então foram uma construção, tijolinho por tijolinho. E hoje eu estou conseguindo subir nos tijolinhos e me enxergar. Se enxergar de cima, né? Entendi. Eu acho que isso é muito importante. E eu falo, você trocaria a sua vida para voltar a ter 20 anos, falo, eu amo ter a sabedoria que eu tenho hoje. Eu quero, quando você me perguntou, me fala um pouco de você para eu te apresentar, eu falei, eu acho que eu quero ser uma eterna aprendiz para sempre, lindo, né? Isso, eterna aprendiz. É meio clichê de falar, mas eu acho que a gente tem que aprender a ser humilde, que a gente não sabe tudo, mas de querer aprender, ter essa sede de aprender, né? Exato. Então, é cômodo não você estar na sua zona de conforto. E claro, tu tem a ambiência do esporte, né? Muitos que estão nos escutando não sabem o que o Matheus, né, faz ou fazia, né? O Matheus era nadador, era atleta. Conta um pouquinho quando tu conheceu e como é essa ambiência viver com um atleta. Quando eu conheci ele já era atleta aposentado. Tá. Ele nadou inclusive com o Joel, com a Larissa. Nadou profissional. Ele parou de nadar no meio da faculdade, porque... Vocês moravam... Ele morava em Santos, eu em São Paulo, e nós nos conhecemos. Eu estava no último ano da faculdade de odontologia e ele no primeiro ano de residência, em São Paulo, já dentro do hospital que ele fazia a residência. Perfeito. Eu era estagiária. E aí ele ficou um pouco afastado da natação e em 2000 e algum tempo atrás, ele voltou para competir para o Mundial de Master, que foi na Hungria. E aí ele se dedicou muito, voltou a se dedicar muito, mas como Master, como aposentado, mas assim, nas horas vagas do trabalho, mas começou a se dedicar. E o olho dele sempre brilha na televisão, quando ele assiste os amigos dele ou as pessoas que ele conhece, sabe, todos os tempos. E o olho dele, e o meu olho nunca brilhou pro esporte. Sempre achei lindo, sempre admirei, gosto de assistir, mas o olho brilhar nunca brilhou. E eu achava lindo isso. E aí, quando ele começou, o exemplo arrasta e eu fui junto, né? Depois eu engravidei e na gravidez eu fiz bastante atividade física. E depois ele deu uma diminuída, mas sempre continuou a nadar. E eu ia uma semana e parava. E ele agora, junto comigo, ele também voltou super, né? Está super competindo. E ver o brilho dele me fez a querer gostar, né? Gostar de buscar na internet, quando a gente vê as referências. Isso me fez estar no meio de esporte. Tá aí uma coisa que eu nunca achei que eu ia ficar falando de esporte, mas é maravilhoso. Mas é porque ele faz parte da nossa vida, né? E ele a minha médica, a doutora Carol,
ela é maravilhosa, é médica do esporte, e ela fala, Jéssica, isso é pra vida, então não dá pra você acelerar agora, é pra vida, né? Pra vida, Pra exatamente. vida. Então, Longevidade. E hoje, como eu fico mais disposta, como meu dia rende mais, eu treino de manhã, não às 4 da manhã, tá? Sim. Cada um com a sua Cada rotina. tudo bem, sem julgamento. Mas eu vou às 6, faço todo, e cabe no meu dia, e está Importante isso. coisas que a gente usa de desculpa, né? Normal, com outras coisas a gente vai usando e tá fazendo e meu dia é muito melhor. Então hoje antes eu não parava, se eu tava no consultório, na clínica, resolvendo coisas, eu falava, não vai dar pra sair, se eu tenho que treinar à tarde. Claro. Putz, não vai dar pra sair, tem que terminar isso Não aqui. vamos ter desculpas agora quando a gente vai de manhã, né? Então, aí eu não tenho desculpa. E se eu preciso treinar no meio do dia, tudo bem, as coisas vão estar lá de novo. Daqui a pouco eu volto, né? Então, é bom isso, eu tô curtindo. Que bom. Jéssica, e tu e o Matheus, vocês vêm da área da odonto e vocês têm uma clínica, né? Sim, há E 15 anos. E como é trabalhar em casal, na mesma área? Como que vocês se dividem? Isso já me perguntaram. Eu digo que eu amo, mas é super desafiador, né? Eu amo porque eu tô próxima e eu sou sócia da pessoa que eu amo que tem os mesmos objetivos do que eu. Isso é maravilhoso. Mas temos que, ao longo desses 15 anos, a gente teve que aprender, algumas vezes na dor, outras vezes acertando e vendo e pontuando que aquilo era muito bom. Primeiro, eu acho que não dá para ter 2 caciques na mesma tribo. Então, a gente Olha, tem interessante. que... Não ter 2 caciques na mesma tribo. Gostei. Não dá para ter. Porque não dá porque senão vocês vão ficar brigando para ver quem manda mais. E não é isso. E outra, saber o que cada um gosta mais. Eu adoro administrar. Eu adoro processos. Eu amo isso. Ele não gosta. Então, a gente conseguir. Ele é muito criativo. Ele enxerga de cima. Eu sou super fácil, assim, você quer essa ideia? Então, para pôr em prática, eu já consigo imaginar todos os processos, eu gosto Vocês disso. se complementam, então. Então, isso é muito bom. Gosto. Outra, todo mundo, os nossos amigos que não trabalham junto, perguntam, mas vocês levam trabalho para casa? É óbvio que leva, não existe, né? Você sabe melhor do que isso, né? Sim. Não tem como levar, mas levar com leveza, né? Sim. Assim, deixar... Maturidade na hora da fala, E tá né? tudo bem. E nossa filha tá tudo bem ela enxergar isso. E que bom que ela enxerga, que a gente conversa de trabalho. Mas com maturidade, com leveza, eu acho que isso faz parte do jogo. Acho que nós, empresários, nunca vamos desligar a chave, estou de férias ou acabou o horário comercial, não falo mais de trabalho. Não existe não isso, existe. né? Até porque quando a gente faz o que a gente gosta, tudo é motivo, tudo é inspiração, tudo é aprendizado, não é verdade? O olho brilhar, né? O olho brilhar, exatamente. E nós nos conhecemos numa ambiência, né, de influência. Tu és amiga também do Joel, da Lalas, até porque os guris, né, guris, né? Fala de gaúcho. Adoro. Nadaram juntos. E como que foi ir da área da odonto participar desses ambientes? Por que isso foi importante para vocês? Acho que o primeiro passo foi a gente querer estar em outros ambientes. Eu acho que é você querer conhecer o mundo do empreendedorismo, a gente entender que a gente é empresário, né? A área da saúde, né? É um problema muito grande de a gente não saber. E a gente querer sentar em outras mesas, em mesas de pessoas prósperas. Prósperas em todos os sentidos. Não prósperas, ele é um case de sucesso, multimilionário. Não é só isso. É de prósperas de tudo, de querer servir, de querer se ajudar. Então, esse foi uma das nossas metas no virada de ano. Esse ano a gente vai se conectar com pessoas e sair da nossa bolha, que era o principal. Sair da bolha é porque importante. Parece que a gente precisa só se comunicar com gente que é da nossa área para a gente agregar. E eu vou te falar que quando a gente começou a nossa mentoria juntos, foi um ano que eu aprendi tanto, tão intenso, com tantas pessoas, que estamos aqui hoje, inclusive. Exatamente, isso é o reflexo, né? O resultado. E aí, eu acho que foi tão enriquecedor, eu aprendi tanto como empresária, minha clínica melhorou muito, deu enxergar processos totalmente diferentes. Eu falava, isso não é para minha área. Isso. E quando a gente começou há 15 anos atrás, um amigo nosso de TI
falava assim, vocês precisam ter o site. Eu falava, precisa ter um site, senão vocês estão fora do mercado. Eu falava, não é por aí, na nossa área não é bem assim, a nossa indicação. Olha a cabeça, né? Isso parece eu falando... Mas era assim, era normal, essa era a nossa cabeça. Você saiu da faculdade, você precisa atender e ter indicação, e é isso. E hoje você precisa ter tudo, não precisa ter só... Você precisa estar na internet, você precisa ter indicação. O mercado mudou bastante, né? Você né? precisa ter relacionamento, né? Eu sou uma pessoa que eu amo me relacionar com os outros, amo. E eu gosto, eu não falo me relacionar, me conectar com as pessoas. Sim. Hoje tá na moda falar, você precisa fazer network, né? Tá super na moda. Mas eu tenho um pouco um pé atrás. Não é network propriamente dita. Eu acho que você se conectar de verdade com as pessoas. Com pessoas que fazem sentido, que batem com a nossa energia. Sim. E aprender a servir, não porque você quer algo em troca. Servir por servir genuinamente. Isso. É assim a vida. Estar ali presente. E não é servir esperando... se der um dia, a Josi me chama para o podcast, um exemplo, né? Sim. Não, é servir porque é ótimo servir. É bonito, né? E é assim que o ser humano precisa. Eu acho que a gente reclama tanto que o mundo tá doido, a gente tem que servir. É isso, a gente está esquecendo esse um pouco. Servir sem ficar esperando nada em troca, né? E se conectar com as pessoas que tenham a ver com seus princípios, com seus valores. Eu acho que isso que vai fazer o mundo melhorar. Isso, eu diria, isso nos deixa mais alegres, né? Isso torna a nossa vida mais feliz, mais leve, mais próspera, como tu falaste, né? Mais leve, mais próximo. E nós que somos da área da beleza, né? Então, eu estou aqui no Inspirar Podcast, então, com o apoio da Yuste Cosméticos, uma marca multifuncional vegana. Que eu amo muito. Ai, muito obrigada pela confiança. Super alérgica que sou, eu sou realizada que tem pra mim. Que bom, que bom. Fico muito feliz em poder contribuir na vida das pessoas. Mas nós estávamos falando antes nos bastidores sobre o rosto, né? Sim. Sobre a importância da face na autoestima das pessoas. Inclusive, nós falamos de nariz, né? E eu queria entender na área de vocês ali, na clínica de vocês, como é o nome da clínica e o que vocês fazem na clínica, e tu que vem da área da odonto, como a parte de odontologia, que a gente vem falando muito, transforma sorrisos e autoestima e recupera muitas pessoas até de uma depressão. Como que é isso? Sim, acho que temos muitos casos disso. É o nosso dia a dia. Nossa clínica se chama DIB Ortognática. O nome vem do nosso sobrenome e da ortognática, que é uma das cirurgias que nós fazemos na clínica. A cirurgia ortognática, ela é a correção dos maxilares, quem tem o queixo para trás, o queixo para frente, o queixo torto, basicamente esses daqui. Então, tem um problema funcional, com certeza, né, de o queixo para trás, para frente, e também estético, muito, né? Antes, quando a gente começou, e nem faz tanto tempo assim que eu comecei, a gente foi criada com resolver a parte funcional e o estético era um plus que você ganhava. Hoje, o estético, isso, muitos artigos a gente vê, ele vem relacionado com a saúde mental, com a qualidade de vida. Tem muitos estudos que mostram pessoas que não gostam do seu sorriso escovam menos os dentes, né? Olha só, eu nunca imaginei isso. Porque você não gosta, você não escova nem olhando pro... Você não se gosta, você não se olha no espelho. Verdade. Depois que ela melhora a sua face, a harmonia da face, o seu sorriso, o quanto que ela cuida melhor. Então, eu tenho 1 milhão de exemplos disso dentro da clínica. Nossa clínica é de cirurgias de face, não só cirurgia ortognática. Que a gente corrige o quanto que a gente devolve de autoestima. Acho que devolver a função é nossa... tem que ser, é óbvio, mas... Sim, é o propósito. É o propósito também, mas a autoestima dos nossos pacientes jovens, pacientes mais velhos, de você ver uma paciente em depressão, 15 anos, sofria bullying, você vê a paciente... ela falando, se eu não operar esse mês, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que sair dessa escola... E Nossa, você devolver, chega a casos drásticos assim. de paciente que apanhava do irmão porque tinha um queixo para frente, pro irmão que chutou porque queria pôr o queixo para trás, assim.
É muitas histórias, ou paciente que não se relacionava porque tinha vergonha, porque amava a pandemia, porque usava máscara para esconder. Meu Deus, a gente nunca imagina, né? É. Esse tipo de história quando a gente não vive isso. E isso, meu olho brilha muito de poder resolver e de poder ajudar, né? Graças à internet, eu acho que as pessoas conseguiram conhecer mais que existem essas cirurgias e conseguiram, porque muitos falavam, nasci assim, vou ter que viver assim. Sim. O acesso à informação sobre isso era mais limitado, né? Então, hoje, lógico, com toda essa globalização, eu acho que melhorou, acho não, né? Melhorou muito o acesso e as pessoas conseguem conhecer o nosso trabalho, o trabalho da especialidade muito melhor. Então, é maravilhoso. Um paciente que tinha um dente torto e não sorria e hoje sorri porque não aparecia o dente. Muitas pessoas interpretam até de forma errada a parte de estética, não é verdade? Existe sim uma linha muito tênue, mas eu gosto de focar aqui a parte da saúde, muito linkada também com a saúde emocional desse ser humano, porque ele é um ser humano e só sabe a dor que tem quem passa por ela, não é verdade? E vocês pegam esses casos e vocês sentem que vocês muitas vezes precisam fazer uma acolhida diferente, que não é somente lá, abrir a boca, sentar, olhar, não. Eu não diria ser um psicólogo, mas ser um bom ouvinte, quase confidente do seu paciente? Eu acho que a cadeira é um divã. Acho não, tenho certeza. Já tive muitos relatos e eu vejo isso todos os dias. E eu vou te falar que a acolhida não é só do paciente, muitas vezes é dos familiares também. Dos familiares. Se você vê um paciente, uma jovem, que quer operar, precisa de cirurgia ortognática, por exemplo, a mãe fala... Nenhuma mãe quer um filho dentro de um centro cirúrgico, óbvio, né? Claro. E aí fala assim, mas ela vive, respira, come, faz tudo, por que vai operar? Mas o que ela passa pelos bastidores, que muitas vezes não é nem relatado aos pais, ou é relatado na consulta. É assim, que os pais... Mas eu nunca imaginei isso. A consulta chega a ser reveladora, então. Algumas vezes sim. E então, isso... eles começam a enxergar de outro jeito depois que a gente mostra. E entender, não só os familiares, entender o que o paciente precisa, algumas vezes o que ele não consegue nem expressar o que ele quer, o que ele sente, o que ele passou. Então, a gente entender isso tanto antes de operar, quanto o durante e o pós, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que muitos profissionais da saúde hoje pecam por não acompanhar essa jornada desse paciente, né? Você tem que acolher ele em todos os momentos. É super difícil antes para você conseguir fazer a cirurgia, que é o objetivo, porque eu sou uma empresária e preciso disso, mas e o depois? Pois é, como que é o pós? O pós o antes e o depois, mostrar uma foto é lindo e maravilhoso, sim, né? Com certeza. Lindo, isso me vende muito. Mas eu acho que a gente acolher esse pós é importante. Muitos demoram a se identificar, alguns demoram a se identificar, porque você cresceu com o queixinho para trás por muito tempo. Sim. Quando você põe ele para frente, que era o que você queria, você tem que demorar algumas vezes para se identificar. Outros realizam, nem lembro como que eu era antes, né? Que legal. Isso. Então, eu acho que é isso. Essa busca da estética, a gente tem que entender, acolher e ver o que realmente cabe naquele caso, o que pode, o que é moda, que muitos querem. A área da odonto, a gente vê o que deu um boom nos últimos anos, né? Porque saiu um pouco da parte só do dente, não só do dente, mas do dente, enfim, eu tô falando como leiga, tá? Sim, sim. Mas foi para essa área de estética também. Como que... E também franquias, o universo das franquias. Como que esse mercado da odonto é para vocês? Como que vocês enxergam isso? Eu acho que a odontologia, ela cresceu muito. Eu sou ortodontista, né? Eu ponho aparelhos, né? O Matheus é cirurgião bucomaxilo e eu sou ortodontista. Eu ponho aparelhos, em muitos casos eu ponho aparelho para ele operar. Mas quando eu me formei não tinha esse boom da área da estética, da harmonização, da parte de estética, de tantas facetas quanto tem hoje, e quantas franquias tem hoje.
No começo, eu falava assim, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E você começa a ver muitos erros, né? E erros de pessoas quebrando porque não conseguiram administrar. Hoje, com maturidade e ser empresária de outro jeito, com outra visão, eu vejo o quanto é bom para quem quer crescer, para quem procurou estudar, para quem tem o acolhimento do paciente. E o paciente não é mais um número. Você não está competindo com ninguém para ter mais casos, menos casos. Não é isto. Eu acho que para quem estuda, todos os profissionais da área da saúde, eles vão conseguir, vão ser. Falar, a odontologia não tá próspera, tem muito dentista. Tem muito tudo, mas tem Verdade. muito tudo, mas para quem é bom e para quem quer, Compromisso, né? vai dar resultado. Só que não dá para você querer ter números apenas. Você tem que querer ter qualidade. Se você não buscar qualidade na área da saúde, não dá. Nós não somos prateleiras que você pode comprar. Eu quero esse dente. Não é isto. Você tem que aprender a dizer não aos pacientes. Eu quero isso. Isso aqui não é para você. Como é importante isso que tu falaste, né? Aprender a dizer não sabendo que é bom pro paciente, independente do que ele queira no momento. E muitas vezes você deixa de ganhar dinheiro dizendo não, né? Sim, mas é o melhor. Eu já te falei isso. Eu falei, já deixei de vender alguns carros importados por semana aí, por falar que isso aqui não é para você. E tá tudo bem, tá? Eu acho que essa confiança te geram outros carros, se forem... Com certeza. E outros resultados, né? Que não são só financeiros. Credibilidade, amizade, reputação. A gente crescer na pandemia, que foi o que a gente fez, quando a gente vê muitos colegas fechando, Sim. Foi um sinal que a gente está no caminho certo. Ainda com muitas coisas, ainda arrumando muito a casa, porque crescer tem vezes que é ordem e progresso, tem vezes que é progresso sem ordem, e aí depois você vai buscando a ordem. Verdade, né? Eu entendo bem do que tu tá falando. E a gente não sabe, né? Assim, esperar tá pronto... Não dá para você esperar estar pronto para crescer, né? Muitas vezes, Joel fala muitas vezes isso pra gente. Sim. Então, hoje eu estou enxergando isso, né? Como empresário, com outra cabeça. Querer o melhor para minha clínica, os processos, melhorando os processos depois que a gente cresceu. Então, podemos dizer que a gestão é uma parte fundamental no sucesso de uma em tudo, empresa, né? Empresa. Em casa é uma empresa, se não Também. tem gestão, também não dá certo. Exatamente. Não dá certo o casal, não dá certo o filho que se afasta, não dá certo, sei lá, nada. Se não pagar a conta de luz, não tem luz para você chegar em casa. E hoje a gestão da clínica de vocês, ela é feita por ti? Sim. Por ti que tu te identifica, como tu falaste. É assim, a visão estratégica totalmente do Matheus. Eu sou a parte de processos. E a gente está constante aprendendo sempre. E vocês têm buscando. mais profissionais lá que trabalham na clínica? Hoje a gente tem todas as especialidades dentro da clínica, odontológicas, né? E como é trabalhar em equipe na clínica? Como que vocês gerenciam? Eu acho que a gente busca para os nossos funcionários ou colaboradores a mesma coisa. Primeiro, olhar o paciente como um todo, né? Desde a hora que eu chego uma vez, o Neto falou que ele fez para a equipe dele. Eu quero que vocês façam um levantamento aí, a cor dos olhos dos pacientes que entram. Eu olhei aquilo, ele falou... Ensinando aos funcionários a olhar nos olhos quando ele entra. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Porque é difícil você ensinar, porque tem hora que você tá tudo nada. Oi, tudo bem? Só que você precisa terminar aquele raciocínio. Que coisa mais linda. E ser acolhido com um olhar muda totalmente, né? Ninguém quer estar no dentista, ninguém acorda com vontade de ir ao dentista, né? Sim. Tem os doidos que acordam, mas não é a maioria. Então, ser acolhido, eu acho que busca... Isso não é só numa clínica odontológica, isso é em todos os lugares, né? Ser acolhido, a gente tá carente de ser acolhidos, né? De atendimento, né? Carente, né? E é uma coisa simples, né? Simples. Não é você comprar coisa mais cara para o seu consultório. Acolher... O paciente vai ser mais fiel a você se você acolher, né? Isso, melhor. Ainda mais na hora da dor, né? Que tem também casos de dor, claro, né? Claro, temos. Então, você acolher melhor. E quando ele falou isso, eu falei, gente, olha isso. Eu falei, é isto, né? Aprender a olhar nos olhos. Eu falei, como você ensina a olhar nos olhos? É difícil, né? Fala assim,
Então, eu falei, aí isso virou um hábito. E como é entre os colegas? Existe, porque são profissionais, Sim. né? Que estão ali trabalhando, cada um na sua área, mas como é pros profissionais? Porque às vezes pode ter pessoas que têm mais dificuldade de trabalhar com o colega, ou entender, ou como que vocês administram a gestão da equipe? Primeiro, a gente tem que se ajudar. Acho que a gente tem que... Não é uma competição, né? A gente tem que se ajudar. Primeiro, e se respeitar. Isso é a principal. A equipe se respeitando, a gente vai respeitar os pacientes. Então, se não partir de dentro, aqui não é uma família, é uma equipe, mas tem que ser uma cultura como uma família. Se você não ensinar seu filho a respeitar você e o pai, você não vai conseguir fazer ele respeitar o próximo. Verdade. Dentro da clínica, a cultura tem que ser igual. A gente tem que se respeitar, a gente tem que se tratar com muito... com os valores da equipe muito certos, para a gente poder transbordar isso ao paciente, né? Confiança, respeito. Eu acho que isso é a base. Acho não, isso é a nossa base. E isso transmite. E eu acho que hoje... Tem vezes que tem um paciente que ele vai precisar de uma resposta sua 11 horas da noite, que é uma coisa tão simples. Será que eu tomo esse remédio ou não tomo? Que para você é simples, para ele aquilo lá, meu Deus, se eu não tomar isso agora, o que vai acontecer? Ou eu tenho que tomar. Então, essa atenção da nossa equipe tem que ser 100%. Os meus pacientes têm meu celular pessoal. Aí me perguntam, você tem 2 celulares? Não tenho 2 celulares. Tá? Olha, que bom isso, saber disso. Eu não tenho 2 celulares. E eles têm meu celular pessoal. Se eles precisam, a gente tem que estar. Tem vezes que eu não vou poder, óbvio, mas eu vou conseguir orientar. Vocês têm algum ritual que vocês praticam lá na clínica que tu vê assim que, isso aqui é uma coisa que funciona, que é legal? Eu achava que não, né? Porque a gente foi crescendo sem ordem, sem progresso, sem muita reunião. Agora que a gente começou a ter mais reuniões, a gente se viu como empresa, Sim, né? a SOS, a segunda sagrada, que nem o Joel falava, né? Isso. Que tem vezes que desmarca, porque tem coisa no caminho que não pode ter, né? Mas isso é a realidade, vida né? real, Vida né? real. Pontualidade é uma coisa que eu bato muito o martelo, porque ainda mais em São Paulo, né? Sim. Ninguém marca uma manhã inteira para ficar no dentista, né? Claro. Então, pontualidade entre a gente, pontualidade a gente com o paciente. É óbvio que acontecem intercorrências, né? Quando o paciente atrasa, o que acontece? A gente não deixa horários super apertados como em alguns lugares. Tá. Então, dá para dar uma folguinha, porque a gente conhece São Paulo. Pacientes que são recorrentes, a gente já sabe como é a dinâmica dele, de né? cada também. Conhecer o paciente. Pacientes novos, normalmente horários são maiores, então a gente consegue resolver. A gente resolver dentro da própria agenda. A agenda, eu falo para quem trabalha com a agenda é um órgão vivo. Ela vai mudando durante o dia. Você fala, hoje o dia tá tranquilo. Quando você vê, não tá nada do tranquilo, né? Então, a agenda é um órgão vivo, ele vai mudando. Tem vezes que desmarca, tem vezes que o paciente precisa de um encaixe. Então, acontece isso. E aprender a trabalhar com isso. Eu acho que você deixar os horários super apertados, cada lugar é de um jeito. Eu converso com muitos colegas, cada lugar. Em São Paulo, é quase impossível. Só de estacionar o carro e subir no elevador já deu 15 minutos, né? Sim. Então, a gente aprendeu a lidar com isso. De deixar a agenda produtiva para isto. Sim. E as partes das meninas recepcionistas, vocês têm alguma orientação para elas como receber? De acolhimento, né? De atender telefone, um protocolo que vocês tenham, sei lá. Sim. Primeiro, treinamentos, né? Que eu acho que... Você fala, fez treinamento, eu acho que treinamento é para o resto da vida. Nós todos, não só ela, então não é só ela, então nós todos temos que falar a mesma língua. Isso. Então, eu acho que isso é super importante. O respeito com o paciente, como eu já falei, é a principal. Não é, em muitos lugares você fala, o paciente é o dono da razão, porque ele que está pagando. Eu não acho que é por aí. Eu acho que o paciente, sim, a gente tem que ser escutado. Ele precisa ser escutado, como não é escutado em muitos lugares. Claro. E a gente tem que acolher essa queixa, esse problema,
esse elogio, tudo a gente tem que acolher e entender cada caso. E eu acho que eu falo isso para quem trabalha com a gente. Você precisa acolher. Hoje a gente não é acolhido, então a gente precisa acolher. Tem vezes que o barulho que ele faz é por falta de acolhimento, né? Poxa, eu não consigo marcar horário no horário do almoço. Explica por que você não consegue marcar no horário do almoço. Exatamente. Clareza, não, a doutora né? não atende no horário do almoço. Não, a doutora não atende meio-dia. A forma de comunicar, como ela impacta, né? Muito, muito. E hoje, como é tudo por maioria por mensagem, Nossa. então a entonação, cada um diz a entonação, lê a entonação que quiser, né? A doutora não atende no horário do almoço. Não é isso, né? Então, tem vezes que a gente tem que atender. Então, vamos estudar. Esse paciente só pode ir no horário do almoço? Tudo bem, almoçar antes ou depois, não é? Não tem problema nenhum. Então, é isso, não existe a regra clara, o script que fala, hoje tem que ter script. Tem que ter para você entender, mas não dá para ser engessado. Sim, porque são pessoas, né? É relacionamento. Eu acho que hoje, IA, que a gente tem muito, assim, eu até pensei em colocar IA no WhatsApp da clínica, eu acho que está indo para essa direção, já temos muitos casos. Mas o acolhimento, eu acho que a IA ainda está aprendendo esse acolhimento que precisa para contornar nessa agenda viva. Eu acho que ainda precisa. Eu acho que vender um produto, um robô resolve bem e tá tudo bem. Agora, isso, mas será que eu consigo sair daí antes do rodízio, que não sei o quê? Ele precisa de umas respostas, ainda precisa muito do ser humaninho atrás para responder, né? Sim, pessoas gostam de pessoas, né? Gostam, e eu acho que isso muda muito. Nesses 15 anos, eu te falo, antes eu tinha 2 linhas telefônicas e não dava conta. E hoje o telefone mal toca, hoje é o WhatsApp 90%, assim. Olhando, eu nunca nem falei isso, eu nem parei para pensar. Tinha 2 telefones, falei, não, tem que pôr mais um telefone aqui. E isso nem faz tanto tempo, né, em 15 anos. E hoje não, né? Hoje olha o WhatsApp como que é, olha os e-mails como são e como cresceu, né? E o telefone toca pouquíssimo, né? Toca alguns pacientes. Como a gente teve que se adaptar rapidamente, né? Então, por isso que eu acho que treinamento para toda equipe é sempre, né? É todos os dias. A segunda sagrada, tinha que ser sagrada mesmo, todos os dias. Todas as segundas, ou que dia que fosse. Eu acho que é para isso, para a gente estar em constante... enxergando essas mudanças. Não foram do dia para a noite que pararam de ligar, né? E como que foi essa... Então, a gente tem que enxergar isso. Enxergar antes o problema, né? Entender antes o problema. O problema, quando eu estava na outra clínica, o problema era falta de estacionamento, não tinha muitas. Então, vamos resolver isso daqui, enxergar, né? Depois hoje o problema pode ser outro. Então, temos que enxergar. Então, tem que parar a equipe. E parar a equipe não é deixar de ganhar dinheiro, pelo contrário, né? Não, é justamente buscar soluções junto mas com a equipe. Que hoje é claro para mim, mas não foi claro por muito tempo, né? A gente às vezes leva um tempo para enxergar o que é óbvio também, né? Mas... E tem vezes que o óbvio tem que ser dito muitas vezes. Muitas vezes. Até vezes. entrar na cabeça. E eu penso que as ambiências também, elas nos ajudam a enxergar, né? Outros pontos de vista. Não ficar só, como tu falaste, na bolha da gente, mas buscar... incentivos até de outras áreas, coisas que a gente pode mudar, né? Sim. E me conta, Jéssica, onde é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Ou enfim, como que as pessoas podem chegar até a clínica? No Instagram, no Instagram da clínica, que é DIB Ortognática, e no DIB mudo, no do Matheus, que é DR Matheus Dib, Matheus com TH, e no meu, DRA Jéssica Krug Dib. Krug, meu sobrenome é alemão, né? Que eu sou nítido alemã. Tô brincando. Eu tento um pouco mostrar, é difícil, né? Nos dias de hoje você tem que ser tudo, né? Tem que mostrar nas redes sociais, trabalhar, ter esse acolhimento e ser tudo, mas eu acho que um pouquinho, uma pincelada de cada coisa a gente consegue mostrar e transbordar, né? Eu enxergo muitas coisas, inclusive um dia me chamou a atenção que o Matheus estava indo fazer uma cirurgia fora, umas imagens assim de rosto, de face, o que ele foi fazer?
Tem algumas cirurgias que a gente faz fora de São Paulo, sim, em alguns casos. E que tipo de cirurgia é? São cirurgias de bucomaxilofaciais. Essas que Essa eu acho que você viu, que foi uma das últimas, foi uma cirurgia em Goiânia, que ele é de Goiânia também, né? Ele foi operar uma paciente que ela era laterognática, ela era tortinha o queixo e deixar harmônico, né? O rosto. Mas todo o processo é feito em São Paulo e alguns casos a gente consegue operar fora de São Paulo, né? E aí faz num hospital? Sim, em hospital. Cirurgias menores a gente faz na nossa clínica, nunca na nossa clínica. Algumas cirurgias menores a gente consegue fazer. Extração de siso também. Outras cirurgias a gente consegue, algumas, mas as de maior porte são feitas em hospital, sim. Que legal, que coisa boa estar aqui conversando contigo. Muito bom. E eu queria te pedir, enfim, se tu pudesse deixar para as pessoas que estão aí assistindo o nosso Inspirar Podcast, uma mensagem dessa pessoa incrível que tu és. Você pode ser pessoal ou profissional, que toca o teu coração, para deixar aí de mensagem para as pessoas que ficaram conosco até o final desse podcast. Uma coisa que eu mudei, e eu acho que eu tenho essa mentalidade hoje, é não esperar estar pronto para começar. Muito bom. Mas ser humilde o suficiente para o que você não consegue, buscar ajuda. As pessoas à sua volta vão te ajudar. Mas esperar estar pronto é muito longo e você nunca vai estar pronto. Ainda bem que nunca vai estar pronto, que sempre você vai buscar o melhor, ser melhor todos os dias. Então, esse esperar estar pronto pode te atrasar nos seus sonhos, das suas realizações. Então, não esperar estar pronto é isso que eu acho. E sempre buscando, e eu que sou uma pessoa muito crente a Deus, sempre Deus ao lado. Ai, que lindo, eu também acredito muito nisso. E se você que está aí achar que faz sentido enviar esse podcast para alguém, que você pode estar transformando a vida dele, não deixe de clicar, de curtir, de compartilhar, porque eu acredito que esse é o espaço para a gente estar contaminando mais pessoas de energia positiva, de bons exemplos e histórias inspiradoras. Muito obrigada por estar aqui conosco e Jéssica, eu amei. Eu também amei. Obrigada.